Olá! Seja bem-vindo à série Look Costureiro do canal Vestida de Sonhos. Aqui você vai aprender a modelar, cortar e costurar as peças mais incríveis que o seu guarda-roupa já viu. Feito para quem não sabe costurar aprender do zero e para quem já sabe se aprimorar. Desde criança, eu sonhei um dia conhecer Paris. Os filmes com neve e casais apaixonados vivendo seu amor na Cidade da Luz me instigaram a sonhar com esses momentos mágicos. Me imaginar lá é quase um conto. Só que nesse caso, eu serei minha própria fada madrinha. Farei o meu casaco ideal, bem à la Miss Dior, com acabamentos perfeitos, tipo alta costura, para contemplar toda a imensidão de sentimentos que esse momento um dia irá me proporcionar. E todos nós sonhamos com um momento especial, né? Com qual roupa você se imagina nele? Como existem muitas possibilidades, nós fizemos um especial para que você possa se aquecer no inverno e em todos os momentos especiais da vida. Minha nossa, quanta coisa incrível! Nesse link aqui, você vai direto para a playlist e consegue ver todos os vídeos do nosso especial de inverno. E indo aqui na descrição do vídeo, tem o link do canal de cada uma delas para vocês conhecerem o trabalho incrível que elas fazem por lá. E agora pega o pó mágico e esses materiais. Lápis ou lapiseira, curva francesa, curva de alfaiate, esquadro, régua reta, tesoura de papel, fita métrica, papel para modelagem, carretilha, carbono e cola em bastão. Esse casaco guarda tantos segredos que para desvendar parece o próprio Código da Vinci. Mas como toda fada madrinha, eu vou te ajudar a desvendar todos esses mistérios para você sair por aí dando muito close bem parisiense. Então assiste esse vídeo até o final para a magia não acabar à meia-noite em Paris. E como sempre, nós vamos começar transferindo com o papel carbono a base da nossa blusa, a parte da frente e a parte de trás. Só que nesse caso, como a gente não vai fazer uma blusa, a gente vai fazer um casaco que tem marcação na cintura e uma diferença entre a saia e essa parte de cima, a gente vai copiar ela só até a cintura. Então aqui eu tenho a minha base da frente e aqui eu tenho a minha base das costas e eu copiei ela só até a minha cintura. Se você ainda não tem a sua base, é só você clicar nesse link aqui do card ou nesse link da descrição do vídeo e ir fazer a sua. Então nós vamos começar primeiro dando uma folga de vestibilidade aqui na linha da cava e aqui na linha da cintura. Esse casaco é um pouco mais ajustado, mas mesmo ele sendo um pouco mais ajustado, a gente precisa dar uma folga. Principalmente porque esse é um casaco para o inverno e a nossa tendência é usar um tecido que seja um pouquinho mais grossinho, que se você não der essa folga, ele vai ficar muito ajustado. E aí a gente vai dar uma folguinha de 1,5 cm, porque não precisa ser muito grande essa folga. Você vai dar na linha da cava e na linha da cintura. Vai vir com a curva de alfaiate e vai refazer essa curva. E como esse tecido é mais grossinho, a gente também vai ter que descer um pouquinho aqui da cava para que ele dê um pouquinho mais de movimento quando você estiver usando esse casaco. E aí nessa linha que você saiu, você vai descer
1 centímetro. E vai refazer a cava da seguinte forma, você vai colocar um esquadro, alinhando aqui nessa linha e vindo até o pontinho, e vai colocar a curva francesa, pegando nos 3 pontos. No caso, aqui no ombro, aqui nessa parte que tem a entrada e chegando aqui no pontinho que você acabou de fazer. Se por um acaso você não estiver conseguindo chegar nesse ponto, nesse vídeo aqui da base da blusa, eu explico todos os casos de como você faz esse encaixe para que você não tenha problema. Se você tiver o busto maior, se você tiver uma cava maior, eu explico tudo lá. Se tiver encaixado nos 3 pontos, é só unir. E ele fica assim. Para esse casaco eu escolhi fazer com uma golinha igual a do meu casaco aqui, que é uma gola padre, que é legal porque ela vai vir e vai aquecer o pescoço também. Só que como a gente vai usar um tecido que é um pouquinho mais grossinho, a gente também vai ter que abrir um pouco esse decote para que não fique te enforcando. E como esse decote está exatamente do seu tamanho, você não precisa abrir muito. A gente vai abrir meio centímetro a partir aqui da linha do ombro para cá e meio centímetro daqui para cá. Então é só marcar meio centímetro para baixo, meio centímetro aqui na lateral e refazer esse decote usando aquela mesma regrinha de sempre. Preciso de continuidade aqui e continuidade aqui nessa parte. Se você tiver com dúvida nisso ainda, dá uma olhadinha lá no vídeo da base da blusa. E essas foram as alterações básicas para que eu tenha uma folga de vestibilidade no pescoço e nas laterais. Agora sim, a gente vai começar a fazer a interpretação para o nosso modelo. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o transpasse, porque ele tem um transpasse maior com aqueles botões bonitos aqui na frente. Então eu vou precisar colar um pedaço de papel aqui nessa parte para poder aumentar o meu transpasse. Você vai colocar o esquadro encaixando nessa linha reta e vai puxar uma linha a partir dessa partezinha que você deu uma descidinha. Vai prolongar também a linha da cintura nesse sentido. E o tamanho desse transpasse vai ser definido de acordo com a nossa pence. Agora, nós vamos fazer uma transferência dessa pence para poder criar um recorte aqui nessa parte. Então, a partir aqui do fim da linha do ombro, você vai marcar 5 centímetros para dentro. A gente tem essa partezinha aqui, que é a altura do busto. Então, o meu tá aqui exatamente nessa parte. E aí, eu vou puxar uma linha daqui para cá. Essa linha eu vou puxar com a minha curva de alfaiate. Como dá para perceber, ela vem nessa direção aqui mesmo, né? Puxando um pouquinho aqui pro lado da cava. E é isso que a gente quer que ela fique levemente curvada mesmo. Então você vai pegar, vai colocar ela assim. Nessa partezinha aqui da barriga da régua, ela tem que vir e encaixar nessa linha aqui do meio da pence, ó. Então ela vem e mantém aqui nessa parte, dando uma continuidade aqui. Então ela vem e continua aqui nessa linha central. E aí eu puxo essa linha. Então ela vem, ó, e mantém bem certinho, encaixando nessa linha aqui do meio. E esse é o ponto ideal, ele tem que ir ali, ó, encaixar bem certinho naquela altura do busto, que é onde está localizado o nosso mamilo. E agora nós vamos cortar para realmente fazer essa transferência. Então você vai vir e vai cortar e vai parar aqui nessa altura do busto. Ó, então eu cortei e parei aqui na minha alturinha do busto mesmo. E agora eu vou transferir essa pence pra cá. Então você vai fazer o seguinte, você vai primeiro dobrar o papel nessa linhazinha aqui de fora do centro. E aí você vai dobrar encaixando bem certinha na linha do outro lado da pence. Então esse meiozinho aqui vai ficar pra dentro e você vai encaixar bem certinho na outra linha. E aí a gente consegue perceber que ela foi transferida para cá. Quando eu abro, ela aparece aqui e essa parte se une. E quando eu fecho ela aqui, ó, eu transferi o que estava aqui para cá. E quando eu fecho essa pence, eu começo a perceber que ele forma, ó, o voluminho do nosso peito. E aí é só passar cola nessa parte para poder fechar ela definitivamente. Depois disso, você vai prolongar essa linha aqui do centro. A partir da folga de vestibilidade, você vai dar mais 2 centímetros para fora. E aí, com o esquadro, você vai encaixar ele nessa posição. E aí eu vou encaixar ele bem certinho nessa reta, para que o ângulo de 90 graus chegue nessa nova marcação que eu acabei de fazer de 2 centímetros. Então, ele tem que ficar assim, ó. E aí é só puxar a reta. E aí ele fica dessa forma aqui mesmo. E aí você vai refazer novamente essa linha aqui da lateral, com a curva de alfaiate. E aí ele fica assim.
Como a gente fechou a pence, ele dá uma curvadinha aqui nessa parte e é por isso que a gente precisa esquadrar essa parte para que ela fique reta novamente. E esse acréscimo que eu dei é para a pence que a gente vai construir aqui embaixo agora. Mais uma vez com o esquadro, você vai apoiar ele nessa linha aqui da base e agora fazendo o ângulo de 90 graus vindo em direção ao mamilo, a essa partezinha aqui que a gente tem a altura do busto. Então você vem e vai encaixar ele dessa forma. E aí é só puxar aqui para baixo. Então, como deu para perceber, essa marcação do mamilo é muito importante e a gente pode mexer em tudo, mas ela sempre vai ser o nosso ponto central para onde a gente vai puxar todas as outras coisas. Eu tenho aqui a minha linha da cintura e tenho o meu mamilo que está exatamente aqui nessa parte. A gente tem a linha da altura da cava, que é aquela que vem retinha assim no molde. E temos essa linha aqui, ó, que a gente acabou de construir ela vindo aqui pra cima. Então, a gente tinha a pence aqui embaixo, a gente fechou ela e cortou aqui em cima para que ela pudesse vir pra cá, pra gente poder construir esse volumezinho que tem no busto. E agora a gente vai refazer a pence aqui embaixo para que a gente possa criar o volume dessa partezinha aqui de baixo. A gente criou aqui em cima e precisa criar aqui embaixo para que ele possa se ajustar perfeitamente no nosso busto. Então foi exatamente por isso que eu precisei esquadrar essa parte para que ela chegasse aqui no mamilo. E agora, como eu acrescentei 2 centímetros aqui nessa parte, eu vou jogar 1 centímetro para cada lado. E a partir da linha do busto você vai descer 7 centímetros. Nessa marcação de 7 centímetros, você vai jogar 1 centímetro para cada lado também. E aí você vai colocar a curva francesa nessa posição aqui, ó, nessa parte que é mais retinha dela mesmo, ó, e vai puxar dessa marcação de 1 centímetro para essa outra marcação de 1 centímetro, de um lado e do outro lado. E aí, depois que você tiver feito essa parte, que é praticamente reta, você vai colocar a régua francesa desse jeito aqui, ó, nessa posição. E o que você tem que observar é que essa partezinha que chega aqui, ela tem que encaixar nessa reta aqui do meio, ó. Então, eu tenho que colocar ela de uma forma que eu observe que ela dá o quê? Uma continuidade aqui nessa parte. E é uma coisa que você já pode começar a se acostumar. Sempre quando a gente for colocar uma curva, ela tem que se encaixar em outra parte, porque o nosso corpo não tem nada que faz assim, ele sempre faz curvas suaves e vai encaixando uma parte na outra. Então aqui, você vai colocar ele, ó, e aí eu observo que ele tá encaixando aqui, e aí eu vou puxar essa linhazinha pra cá, assim, e aí eu viro a régua e faço a mesma coisa aqui do outro lado. E puxo ela assim. E aqui nessa parte eu observo que ela fez exatamente uma quininha, né? E essas quininhas, elas não podem existir. Então o que a gente faz? A gente vem, ó, e suaviza a mão livre mesmo, só para dar uma continuidade de uma para outra. Aqui e aqui. E aí agora você vai vir novamente com o esquadro e vai fazer essa mesma linha que você fez para cá, agora para o outro lado. Então você vai encaixar aqui, ó, bem certinho, nessa linha central e vai esquadrar para cá. Depois você vai medir para ver quanto que tem dessa linha central até essa pontinha. No meu caso aqui tem 12 centímetros, e aí eu vou marcar esses mesmos 12 centímetros para o outro lado. Prolongue também a partir da descida para o outro lado, assim. E aí você vai medir para ver quanto que tem dessa linhazinha central até essa linhazinha aqui do meio da pence. No meu caso são 8 centímetros, e aí é só transferir essa medida para o outro lado. Uma coisa que você pode observar aqui agora é que eu venho reto aqui, ó, e aqui eu faço o formatinho do meu peito, é como se eu visse exatamente um peitinho aqui do lado, ó, e aqui para esse lado também. Então, com isso aqui, a gente está conseguindo eliminar essa folguinha que eu teria embaixo do meu busto. E essa partezinha a gente vai cortar ela para eliminar. Só que antes disso, a gente precisa transferir essa curva aqui para o outro lado. Então, o que você vai fazer? Você vai terminar de cortar essa parte aqui na linha central da pence, dessa nova que você construiu. Não é naquela que tá aqui pro lado, é nessa daqui do meio. E aí eu separei aqui agora as duas partes. E aí o que você vai fazer? Você vai dobrar nessa linhazinha aqui do centro, nesse sentido aqui, pra cá. Então presta bastante atenção para ver se ela tá bem certinha. E aí, depois que você tiver feito isso, você vai usar essa pontinha aqui como parâmetro para criar a sua curva aqui desse lado. Então, você vem e só faz como se fosse uma régua mesmo.
Aqui nessa parte eu achei que ele ficou dando uma pontinha muito pontiaguda, então eu vou diminuir só um pouquinho para ficar melhor. Então se no seu caso ele ficar fazendo essa pontona aqui, você pode diminuir um pouquinho também. Vou tirar mais ou menos 1 centímetro. Ó, que aqui já foi o suficiente para deixar essa pontinha mais sutil. E aí você pode só reforçar essa linhazinha aqui de baixo. Depois disso, você vai cortar nessa partezinha aqui de dentro para eliminar essa sobra. Dos dois lados. Ó, então aqui eu tenho a pence que eu acabei de eliminar, fazendo com que essa partezinha aqui agora, quando for costurada, fique bem ajustadinha no meu corpo. E essa é a nossa famosa pence fundamental. E é através dela que você consegue dar o volume do busto. Existem vários tipos de ajustes diferentes que você pode dar nessa pence. Mas como é um assunto muito complexo e muito avançado, e a gente tá fazendo um casaco que não precisa desse ajuste tão grande assim, tão perfeito, você pode fazer dessa forma que também vai dar certo aí no seu caso. Até porque a gente vai ter um lacinho aqui na cintura para poder terminar de ajustar o que ficar faltando ou ficar sobrando. E agora nós vamos fazer a interpretação na parte das costas, começando pelas folgas. Começando aqui pela cava, eu vou sair 1,5 cm e aqui na cintura também 1,5 e vou unir com a minha curva de alfaiate nessa posição. Depois disso, vou descer 1 cm, vou encaixar minha curva francesa nessa posição, pegando na linha do ombro, no cava-cava e no 1 cm que eu acabei de descer. E aí é só puxar. Se o seu não encaixar, dê uma olhadinha no nosso vídeo de base para ver como agir nesse caso. E aqui nas costas a gente só vai abrir meio centímetro aqui nessa parte, a gente não vai descer meio centímetro. E é só refazer o decote do mesmo jeito, tendo como prioridade essa partezinha aqui para dar continuidade para o outro lado. E para dar um charmezinho adicional nesse casaco, a gente também vai fazer um recorte nas costas. E para que esse recorte fique perfeito, a gente precisa que ele tenha um encontro aqui nessa partezinha que eu vou costurar a frente com as costas. Então para isso a gente vai precisar colocar a mesma medida. Então a partir aqui do fim da cava, você vai entrar 5 centímetros, que foi a mesma medida que a gente marcou lá na frente. E aí é só marcar aqui. Depois você vai vir com a curva de alfaiate na mesma posição que a gente fez lá na frente, observando a mesma coisa. A gente tem essa linha central aqui da pence e a gente tem que colocar essa curvinha aqui encaixando nela. E aí é só puxar. E ela fica com essa curvinha sutil e bonita. E aí agora nós vamos cortar nessa parte aqui para poder remover essa pencezinha e criar realmente o recorte. Então você vai recortar aqui nessa parte e aqui nessa parte, e quando chegar aqui é só você vir reto, assim. Retirei aqui a pence e aí agora é só cortar o resto. E aí agora eu tenho o recorte e quando eu juntar essa parte na costura, eu vou ter esse ajuste da pence que vai ficar embutido dentro desse recorte. E aí fica bem legal. Finalizamos a modelagem do corpinho e agora vamos fazer a nossa manga. Para isso, você vai precisar do contorno da sua cava. Lembrando que o contorno da cava é essa medida que a gente tira aqui. E aí você vai tirar a partir aqui do ombro, vai vir aqui nessa linha verde aqui, ó, na linha de baixo, que foi a que a gente acabou de construir. Então ela que passou a ser a sua original. E você vai tirar essa medida com a fita métrica em pé, vai tirar da frente e das costas. E somando o resultado das duas, teremos uma medida chamada contorno da cava. Atenção! Para fazer a manga, você precisa da medida do ombro. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Presta atenção nisso, está aqui na descrição do vídeo uma tabelinha com vários tamanhos, que aí você vai lá qual que é o seu tamanho e faz a sua manga de acordo com essa medida do ombro, tá? Então se você veste 42, você pega o tamanho 42 e faz a sua manga de acordo com essa medida, tá? Então você não vai encontrar em nenhum lugar porque está aqui na descrição do vídeo. Então antes de fazer, olha lá para não ficar faltando essa medida.
E com todas essas observações, agora sim você pode ir lá fazer a base da sua manga de acordo com essa cava que a gente fez agora. Lembrando que cada manga que a gente faz, dependendo da folga que você der, você precisa fazer uma nova base. Então, nesse caso, a gente deu uma folguinha de 1,5 cm aqui na lateral. Então, você precisa de uma base para essa folga de acordo com o tamanho dessa cava. Aqui eu já tô com a base da minha manga certinha de acordo com a cava do meu casaco. E agora nós vamos fazer a interpretação para a manga bufante que tira o suspirinho dos nossos corações. O modelo que a gente está interpretando tem uma manga bufante, mas ela não é tão bufante. Ela tem só aquele fofinho para dar aquele charminho e ficar bem bonitinha aqui no ombro, dando aquela subidinha. A partir aqui da linha do fio, você vai jogar 4 centímetros para cada lado. Depois disso, você vai unir essas marcações com a linha do fio de acordo com essa partezinha aqui, que é a altura da medida do ombro. Então, você vem, ó, e puxa assim, nessa direção. Desse lado e desse lado. E aí, nessa linhazinha aqui da medida do ombro, a gente vai entrar meio centímetro daqui pra cá e daqui pra cá. Então, eu marco meio aqui e meio aqui. E aí, você vai fazer o seguinte, vai primeiro remover esse triângulozinho aqui, cortando mesmo. E depois vai cortar nessa linhazinha aqui da medida do ombro, para a direita e para a esquerda, vindo até essa marcaçãozinha de meio centímetro que a gente fez dos dois lados. Que aí você vai liberar ela aqui nessa parte. Uma coisa que você pode observar é que quando a gente faz isso aqui, a gente levanta essa outra parte aqui. Então, você vai cortar nessa direção e vai parar exatamente encostadinho aqui nessa marcaçãozinha do início da manga. Você vai cortar ela até aqui, porque aí depois você consegue movimentar essa partezinha aqui, ó, sem ela ficar subindo. E aí sim você vai conseguir construir o seu bufante. Faça a mesma coisa do outro lado. Agora sim eu tô com os dois lados livres e eu vou colar nessa linha um pedaço de papel à parte. Então eu vou descer essas duas partes para elas não me atrapalharem agora. Vou pegar um outro pedaço de papel e vou colar essa parte aqui. Ó. E aí ele fica assim, com um outro papel aqui embaixo. Aí você vai encaixar a régua reta na linha do fio e vai prolongar a linha do fio pra cima, em direção à cabeça da manga. Ó, e aí tem que ficar bem retinho. Aí a partir dessa linha reta você vai subir 6 centímetros. Depois disso você vai pegar o seu triângulozinho da cabeça da manga e aí você vai colar ele encaixando aqui. O que você tem que observar nessa hora? Se quando você encaixar aqui, ele tá bem certinho nessa linha aqui, nessa parte, e aqui também. Eu até prolonguei um pouquinho essa linha aqui para eu poder conseguir encaixar ela certinha aqui nessa partezinha aqui da linha, ó. Você pode fazer a mesma coisa. Fazendo essa partezinha aqui, você subiu a sua cabeça da manga. E é isso que vai deixar o ombrozinho fofinho. Agora, eu preciso colar essa parte de uma forma que aqui ela venha dando continuidade. E é uma coisa que você vai fazer visualmente mesmo. Por exemplo, se eu fizer assim, ó, eu consigo ver que ela tá vindo mais ou menos aqui para essa parte, então não vai dar certo. Se eu descer ainda mais, ó, ela tá vindo para cá. Então, como eu já defini onde ela vai parar aqui, eu venho, ó, e encaixo ele de uma forma que eu consiga perceber que eu vou conseguir continuar ele pra cá depois com a curva francesa. Depois que você perceber o lugar certinho que você vai colocar, aí você vem e faz uma marcação ao redor dele. E aí ele fica assim, ó. Aí você vai pegar aqui e vai passar cola nessa parte e aí vai colar ele aqui. Então, depois que você tiver colado essa parte aqui, você definiu qual foi essa subida que ele deu aqui e também essa distância que ele deu aqui. Então, a gente pode fazer o outro lado a partir dessa medida que a gente tem aqui de altura, ó. Então, você vem, vê quanto tá dando. No meu caso, tá dando exatamente 5 centímetros. E aí, eu venho, ó, e encaixo o outro lado aqui nos 5 centímetros certinho. E aí veja se aqui também tá dando uma continuidade legal, ó. Eu consigo ver que tá dando, então eu já posso colar ele aqui. Aí primeiro eu venho e defino onde ele vai ficar. E aí depois eu colo. E aí ela fica assim igualzinha dos dois lados. Para finalizar, você vem com a curva francesa e vai encaixar ela de uma forma que você consiga observar
que ela tá dando aquela continuidade que a gente sempre busca, de um lado pro outro, ó. Que eu consigo ver que ela tá pegando aqui, vai manter e vai vir pra cá sem dar nenhum bico. Ó, parece que é exatamente a mesma curva. E aí eu faço a mesma coisa do outro lado. E aí ela deu uma continuidade bonitinha. Então, no fim das contas, ela fica nesse formatinho aqui. Então, como deu pra perceber, a gente só mexeu na cabeça da manga. Ou seja, essa parte do comprimento da manga vai ficar normal, mais ajustadinho como a gente faz normalmente. E a cabeça dela ficou maior para que a gente possa franzir e aí sim dar aquele franzidinho da manga bufante. E a gente também subiu essa cabeça, né? A partir do momento que a gente sobe aquele triângulo, a gente sobe ela e aí ela vai vir e vai dar um charmezinho aqui nessa ponta que fica super lindo. E essa é uma das infinitas interpretações que você pode fazer para uma manga bufante. Porém, você pode abrir ela mais aí se você quiser para fazer um bufante a mais, né? Então aqui nessa parte, se eu quisesse ter deixado ela mais aberta, mais bufante, eu só viria e abriria isso aqui um pouquinho mais e ao invés de subir 6 aqui, eu aumentaria isso aqui um pouco mais pra cima, porque aí eu ia conseguir aumentar mais essas partes aqui, fazendo com que ela fique mais bufante. E é uma coisa muito pessoal, se você gosta dela mais bufante, menos bufante, é só você abrir mais ou abrir menos. E pra finalizar essa modelagem, agora a gente vai fazer a gola. Pra isso, você vai precisar do contorno do decote. Então aqui eu tô com o meu decote da frente, o decote das costas. E aí a gente vai tirar essa medida também nesse acréscimo que a gente deu. Essa daqui, que tá em vermelho, é como se ela não existisse mais. Ela foi só o parâmetro para eu encontrar essa daqui de dentro. Então você vai tirar essa medida também com a fita métrica em pé. E você vai tirar ela a partir dessa linhazinha aqui do centro, ó, do meio. E aí vai ser daqui até essa partezinha aqui. Aí eu tiro desse lado e somo com a minha medida das costas. No meu caso, deu 20 centímetros e meio. Eu peguei um pedaço de papel de 15 centímetros de altura e aí agora eu vou dobrar ele ao meio. Aí a partir desse vértice de baixo, você vai subir 4 centímetros. Vai vir com o esquadro, apoiar nessa reta e esquadre a partir desse ponto. Depois disso, você vai subir 5 centímetros e meio nessa linha. E vai unir com a régua reta. Depois disso, você vai marcar aquela medida que a gente tirou lá no decote, que no meu caso foram 20 centímetros e meio. E feche o retângulo. Então aqui eu marquei essa medida de 20,5 e ela é a metade do meu contorno do pescoço. Por isso que eu dobrei o meu papel ao meio, porque eu tô trabalhando com a metade da minha frente, metade das minhas costas e quando eu somo as duas eu tenho a metade desse contorno, né, como se fosse daqui até aqui na metade. E aí essa outra parte eu vou ter justamente porque eu tô trabalhando com o meu papel dobrado. Então, na verdade, o contorno do meu pescoço tem 41 centímetros no total, somando esses dois, 20,5. A partir desse vértice, suba 1 centímetro. E nesse vértice também suba 1 centímetro. A partir desse pontinho que você criou, você vai entrar 1 centímetro. E aí você vai unir com a régua reta, unindo esse ponto aqui que você entrou até esse daqui que você subiu. Depois você vai vir com a curva de alfaiate nessa posição e vai encaixar ela de uma forma que ela dê continuidade aqui nessa parte. Então você vai ajeitando ela até você ver que ela tá mantendo ali. Ó, aqui eu consigo ver que ela tá pegando nessa parte, tá vindo e tá encaixando nessa linhazinha aqui. Esse é o ponto. E aí é só unir. Vai descer ela e vai fazer a mesma coisa a partir desse ponto que você subiu e encaixando nessa linha reta de baixo. Depois disso, você vai virar a curva ao contrário, nessa posição aqui. E aí você vai encaixar ela de uma forma que ela mantenha aqui nessa linha que você acabou de fazer. Então você vem, coloca ela de uma forma que ela continue aqui, e aí você vai prolongar essa linha um pouquinho para fora, embaixo e em cima. É legal você ver se ele manteve aqueles 5,5 centímetros que você tinha marcado anteriormente. E aí, a partir dessa linha, você vai fazer duas marcações nessa direção. A primeira de 1 centímetro e a segunda de 4 centímetros. Eu vou fazer de vermelho para você enxergar melhor daí a diferença entre as duas. Então, aqui tá 1 centímetro e aqui eu vou marcar 4. E aqui é a mesma coisa. 1 e 4.
E aí você vai unir essas linhas. Depois disso, você vai colocar o carbono por baixo, com a parte escura dele virada para cima mesmo. E aí vai colocar a pecinha aqui e vai passar a carretilha primeiro nessa linhazinha aqui, ó, que sobe, e nessa linhazinha aqui que sobe também. E vai fechar nessa primeira linhazinha aqui, ó. E aí quando você abre ele fica assim. E aí você pode vir com a curva de alfaiate e só reforçar essas linhas. E aí agora a gente vai eliminar essa linha aqui de baixo, porque você não vai usar ela. E aí você vai jogar margem de costura nessa partezinha que vem aqui e vai subir. Desse lado aqui, a sua linha original vai ser essa daqui. Essa daqui foi só o parâmetro que a gente teve para encontrar ela aqui do lado de cá. Então você vem, faz a margem de costura aqui nessa linha, vem pro outro lado e fecha. Talvez você esteja se perguntando por que de um lado a gente acrescentou 1 centímetro e no outro a gente acrescentou 4. Isso acontece porque a gente vai ter um transpasse também nessa gola e aí ela vai passar uma por cima da outra pra gente colocar um botãozinho e assim fechar ela. Agora nós vamos jogar a margem de costura. Naquelas partes onde a gente construiu as pences e os recortes, a gente vai precisar acrescentar um papel, ou seja, colar um papel para que a gente possa jogar a margem de 1 centímetro ali naquela parte. Então aqui nessa parte, para a gente poder jogar essa margem, a gente vai vir aqui com o papel e vai colar ele aqui embaixo para que a gente possa acrescentar essa margem aqui. Então para jogar essa margem de costura, a gente vai acrescentar 1 centímetro. Para isso você vai usar o auxílio da fita métrica e vai encaixar certinho aqui no fim do 1 centímetro. E aí você tem que ir fazendo isso minuciosamente mesmo, vai juntando devagarzinho. Cada uma dessas partes e depois é só unir com as réguas. Onde for curvo você une curvo e onde for reto você une reto, de acordo com as réguas que você utilizou em cada parte. E aí aqui eu já tô com a minha frente margeada e com as costas. Agora nós vamos marcar os fios. Para isso você vai pegar o esquadro e você vai usar como parâmetro essa linhazinha aqui de baixo de todas as peças. No caso das costas que eu já tenho essa linha reta, que foi de acordo com aquele meu retângulo inicial, eu vou chamar ela de fio. Já desse lado aqui eu vou encaixar o esquadro nessa retinha bem certinho e vou puxar uma linha nessa parte. Vou chamar de fio. E vou repetir nessa daqui, porque essa daqui eu já tenho a marcação do meu fio que eu tinha copiado lá da minha base. Se você não tiver copiado, é só você encaixar o esquadro aqui na linha da base e puxar ele para cima. Nessa parte aqui, observe que a linha que a gente usa como parâmetro é aquela que a gente esquadrou, ou seja, é a última linha. E aí, se você ficar um pouco confuso com essas partes, é fácil identificar porque uma se encaixa na outra. Ó, essa daqui encaixa aqui, e se eu tentar encaixar ela aqui, ela não encaixa porque as costas são um pouquinho maior mesmo. Depois que você tiver marcado os fios e identificado o que é o que, a gente vai escrever nessas partes qual é cada uma. Então essa daqui é a centro-frente, essa daqui é a lateral frente. Essa daqui, que é o meio das minhas costas, vai ser a centro-costas. E essa, a lateral costas. Depois que você tiver nomeado cada uma, a gente vai colocar quantas vezes esse tecido vai ser cortado e em cada tecido, ou seja, ela vai ser forrada. Então a gente precisa identificar quais partes dessas vão ser cortadas no forro. Essa daqui é a parte centro-frente e por isso a gente vai cortar ela repetido para o forro, para que quando você abre o seu casaco apareça essa partezinha do tecido principal. Sendo assim, a gente vai cortar essa peça aqui 4 vezes. Ou seja, a gente vai ter 4 peças dessa quando a gente cortar. Então, ela vai ser cortada 4 vezes no tecido. Já essas outras 3 vão ser cortadas 2 vezes no tecido e 2 vezes no forro, porque a parte de dentro dela vai ser toda forrada e vai ser com um tecido diferente. Então, você vai identificar assim, 2 vezes no tecido e 2 vezes no forro. E para depois você conseguir identificar a qual peça essas partes pertencem, é legal que você coloque o nome da peça aqui. O meu eu vou nomear de Trendcoat Godê, mas você pode escolher um nome que você identifique com mais facilidade.
E aí ele fica com esse monte de risco, mas é isso mesmo. Porque agora você consegue identificar cada peça só lendo as informações dela e sabendo como que é o corte e a posição do fio. Agora voltando à margem de costura, você vai jogar ao redor de toda aquela partezinha que a gente desceu a cava, tem aquela partezinha que você acrescentou, então você vem na última linha de acréscimo que você fez. E aqui naquela partezinha de baixo que a gente esquadrou, você vai usar ela como parâmetro para jogar essa margenzinha também e vai ser de 1 centímetro ao redor de tudo. Aqui no decote eu joguei a margem de costura de acordo com aquele acréscimo que a gente deu, que a gente entrou meio centímetro. Já aqui nas costas eu optei por deixar uma margem de costura porque eu quero que tenha uma costura central nas costas para dar um charme a mais. Então essa parte não vai ser cortada na dobra, ela vai realmente ter uma costura no centro das costas. Já na minha gola, eu marquei o fio na dobra dela, então aqui tá a dobra e eu marquei o fio aqui. Joguei margem de costura de 1 centímetro ao redor dela inteira, então essa partezinha aqui eu transferi esse 1 centímetro pra cá, então esse lado aqui ele tá realmente um pouquinho menor mesmo agora, e esse aqui são aqueles 4 centímetros que eu acrescentei. Então, quando você dobrar, você vai observar que essa partezinha aqui tá um pouquinho menor mesmo, que é exatamente essa diferencinha que a gente tem aqui. É isso mesmo. E a linha que eu me guiei para poder jogar essa margem de costura foi aquela que eu subi, né? Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Então, é só você observar bem direitinho qual foi a que você subiu para não se confundir. Essa peça aqui é a minha gola e ela vai ser forrada. Então, eu vou cortar ela 2 vezes no tecido. Chamei essa parte de gola e ela pertence ao meu trem de coach godê. Então, é muito importante você colocar essas informações para não se perder depois. Já joguei margem de costura em toda a minha manga também. E aí, como você pode observar, eu joguei 1 centímetro ao redor de tudo, exceto na barra que eu joguei 4 centímetros aqui, tá? Então, a partir dessa linha, você vai jogar os 4 centímetros aqui para baixo. Na hora de cortar, você vai fazer o seguinte, você vai dobrar nessa linha aqui, ó, de baixo, não é na linha dos 4 centímetros, é na linha original. Então, você vai dobrar essa parte e vai cortar aqui na linha da margem com a barra dobrada mesmo. E aí, quando você abrir, você vai notar, ó, eu tinha até prolongado a linha pra cá, pra essa parte, que aí você vai perceber que ela dá uma saidinha aqui nessa parte, porque quando a gente costura, ó, quando a gente dobra pra poder costurar, ela vem e encaixa aqui nessa parte certinho. Se a gente não faz dessa forma, aqui tá dando mais ou menos meio centímetro desse lado e meio aqui. Então, quando a gente fosse costurar um lado no outro, ia ficar faltando mais ou menos 1 centímetro e essa barra ia ficar toda repuxando. Então, sempre quando você for fazer uma barra que tem esse movimento, você precisa fazer isso. Na manga, eu já marquei o fio, que foi na dobra do papel, e aí, essa parte aqui é a manga. Ela vai ser cortada 2 vezes no tecido e 2 vezes no forro. E ela pertence ao meu trem de coach godê. Então, nosso trem de coach é formado por 6 peças. A manga, centro-frente, lateral-frente, centro-costas, lateral-costas e a gola. E agora você deve estar se perguntando, tá, mas cadê a saia? Como ela é bem simples, eu acho um verdadeiro desperdício a gente usar um pedação de papel para poder fazer essa modelagem. Então, no próximo episódio, eu vou te ensinar como cortar ela direto no tecido. Preparados para essa aventura? Então já ativa as notificações para não perder nada dessa aula, que vai ser uma verdadeira graduação de como forrar uma peça. Ah, e você ficou comigo até o final? Que amor! Deixe seu comentário aqui me contando o que você achou, nem que seja um coraçãozinho, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo, porque essa é a forma que você ajuda o canal a crescer e assim eu vou poder me dedicar cada vez mais para fazer vídeos para te ajudar a se tornar uma verdadeira costureira de responsa. E quando você fizer essa modelagem, compartilhe nas redes sociais usando a hashtag LookCostureiro e nos marque para eu ver e compartilhar. Meu nome é Priscila Rodrigues Azevedo e eu estou vestida de sonhos. Principalmente porque como esse é um casaco... Principalmente porque esse é um casaco